Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os pecados da vida financeira, né? Então nós vamos entender como, na semana passada nós falamos de como a gente fica preso, né? Eu falei assim, como começa o problema financeiro? Sempre com pecados. Então hoje nós vamos falar, aí depois eu falei, né, na semana passada também eu falei como o demônio age na área financeira. Então eu expliquei essas duas áreas, como ele age, que é na mente, e também falei que é através do pecado que começa o problema financeiro, tá? E hoje nós vamos falar do pecado, mas antes de falar dos pecados, eu irei fazer uma introdução com esse texto, que é de Lucas 16, 19, capítulo 16, versículo 19. Enquanto vocês vão achando aí, eu vou fazer alguns comentários aqui que falam assim: a libertação na nossa vida, ela é para viver o propósito de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que não faz a libertação, ela nunca consegue viver o propósito de Deus na vida dela, o propósito pelo qual Deus tem para ela. Ela não alcança o seu chamado, não vive no seu desígnio na terra, daquilo pelo qual ela nasceu. Algumas pessoas sem libertação, elas conseguem fazer coisas grandes, chegar lá em cima e fazer muitas coisas, mas só que na maioria das vezes elas estão fazendo o propósito errado, não é o que Deus chamou. Elas estão fazendo no jeitinho humano. E ainda que elas estejam se movendo naquilo que Deus chamou, e elas conseguirem fazer alguma coisa, não vai ter sustentabilidade, não vai durar, porque não tem base, porque falta libertação. Porque a libertação são correntes, são prisões, são amarras, são laços, e a pessoa está presa, ela não consegue avançar. Então a libertação, em todo sentido de libertação, ela é para isso, também para que você seja uma pessoa próspera em todas as áreas, que reflita para o mundo a glória de Deus através da sua vida, porque uma pessoa aprisionada não mostra a glória de Deus para o mundo, muitas vezes é vergonha para o Evangelho, a vida amarrada que ela vive, porque Jesus veio para libertar os cativos, e muitos se convertem e continuam cativos a vida inteira e nunca alcançam a libertação. E não é para isso que Jesus chamou a igreja. E a libertação também é para que a gente possa refletir a santidade de Deus. Amém? Porque até as pessoas que sobem sem a libertação, elas não sobem na santidade de Deus. É que é impossível você não experimentar a libertação completa e viver na santidade. Não dá. Porque hora ou outra você está caindo nos pecados, porque não está liberto. Está caindo nos pecados. E quando há libertação completa, né, a pessoa ficou santa, nunca mais vai pecar? Não é isso. Mas não vai estar caindo mais naqueles mesmos pecados. Porque agora ela já está livre. E ela tem, né, um poder de Deus, uma graça sobre aquilo ali. Aquilo ali não mais é problema na vida dela, não mais é tentação na vida dela. E precisamos da santidade para refletir a glória de Deus para este mundo e ser como Ele é. E a vida financeira também faz parte do todo, da libertação do todo, porque a vida financeira, muitas igrejas, muitos ministérios, muitas pessoas se corrompem nessa área porque não tem libertação nessa área. Então muitas vezes não está pronto para exercer o chamado que Deus tem, porque ainda não experimentou essa libertação nessa área. E aí quando está lá, vem a tentação, porque vem para todos. A tentação no deserto foi para Jesus, na área financeira. Todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Satanás disse isso para Jesus, que ele é ousado. Imagina para mim e para você, se ele não vai tentar o nosso coração. Quando você estiver, né, exercendo o seu chamado, ele vai vir com tentações financeiras. E se você não está liberto, você vai cair, seu ministério vai, e vai ser um grande escândalo. Por isso a gente vê às vezes muitos escândalos na área financeira.
E a área financeira é uma das mais importantes para se libertar antes de exercer ministério. Então, como Jesus lidou com o dinheiro? Como Jesus lidou com a tentação da ganância? Com ele nós devemos aprender. Amém? Nós vamos ler o texto já, mas eu quero também completar aqui dizendo: um ministério sem libertação não se sustenta por muito tempo. Ele vai fracassar. Amém? Deus tem bênção financeira para nos dar. Para dar para você, para cada um, para todos os seus filhos. Ele tem bênção financeira. Alguns terão muito em abundância, serão ricos. Nem todos serão ricos, mas terão bênção financeira. Não terão falta. E olha, se a gente olhar para a nossa vida, a gente já tem bênção financeira, mesmo sem a libertação. Não nos falta. Pode não ter tudo o que queria, que é diferente ter o que você quer do que você ter falta. A gente tem roupa para vestir, talvez não a roupa que queria, mas não está faltando roupa. A gente tem comida para comer, mesmo que não seja aquela comida que você queria, mas não tem falta. Você tem uma casa para morar, pode não ser a casa que você queria, mas você não tem falta dela. Então falta de nada nós não temos. Talvez a ganância e o desejo do coração nós não alcançaremos, mas a falta do que nós precisamos nós não temos, porque Deus dá bênção financeira. Mas Deus muitas vezes quer dar mais. Deus pode, em um momento da nossa vida, conceder desejos no nosso coração. Ele faz isso às vezes, em algumas circunstâncias. Ele não é nosso servo, mas ele gosta de agradar os filhos muitas vezes. E dá algo que você queria, que não era uma necessidade, era apenas um desejo, e ele pode ir lá e fazer esse mimo. Não significa que todos os seus desejos ele vai fazer, tudo e todas as suas vontades ele vai fazer. Não. Mas ele pode. A questão é que, para que nós possamos receber bênçãos nessa área e viver o propósito de Deus para nós na área financeira, porque para o chamado de Deus na nossa vida, vamos precisar de dinheiro. Aqui é só a introdução antes do texto. Nós vamos precisar de dinheiro antes de viver o chamado. Então, para isso, Deus precisa colocar o nosso coração à prova. Então, para pôr o nosso coração à prova, nós vamos passar primeiro por um processo de cura emocional, libertação dos pecados, para que depois o Senhor teste a gente. Ele vai nos colocar 2 testes financeiros para a gente passar. Preste bem atenção. O primeiro teste é a falta. Ele vai deixar você ter falta. Segundo teste, ele vai te dar bastante, mas ainda não é a bênção do Senhor. Ele vai te proporcionar bastante para ver como que você lida com a falta e com a abundância. Para que você possa chegar um dia e dizer o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse? Quem lembra? Posso ter abundância e posso sofrer a falta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para chegar com o coração neste lugar, quando você chegar aí, você estará pronto para receber o que Deus tiver para colocar nas suas mãos, porque nada disso vai ter o teu coração. Então Deus, Ele quer usar você. Ele quer confiar recursos nas suas mãos. E aí eu escrevi aqui, você precisa entender que o propósito de Deus para você não é que Ele está querendo dar para você ser rico, para você ser o poderoso, ficar olhando para o outro, porque eu já vi muitas pessoas contando testemunho, se ensoberbecendo, colocando assim: olha, Deus me deu um carro porque eu paguei o preço, porque eu orei, porque eu sou bom, eu sou de Deus, Deus me ama. Eu orei de madrugada. É como se a pessoa parece estar dizendo assim, ela não chega a falar com essas palavras, mas é o que você entende quando ela está falando. Eu sou mais íntimo de Deus, eu sou mais santo, eu tenho mais relacionamento com Deus do que você, por isso eu tenho um carro e você não. Não é para isso que Deus vai dar bênção financeira nenhuma para ninguém. Quando Deus confia uma bênção financeira nas suas mãos, é porque Ele quer que você divida. Ele quer que você seja rico para si, mas Ele quer usar você e confiar recursos nas suas mãos para que você possa cumprir o propósito dEle de servir o reino
e as pessoas que ele vai colocar. E o exemplo disso é José, filho de Jacó, lá no Egito. No dia que Deus confiou na mão dele muitos recursos, foi para servir o mundo inteiro. Os recursos que Deus colocou nas mãos dele. Ele trouxe a família dele todinho, os irmãos maus que tinham feito mal para ele, e sustentou os irmãos com recursos financeiros. Os irmãos não precisavam comprar comida, ele dava. Ele sustentou os irmãos com o melhor do Egito, com o melhor. Deu uma terra para eles, uma terra só para eles morar, nas melhores casas. Abençoou com tudo do melhor que tinha no Egito, que é a maior potência da época. Por quê? Porque José entendeu por que ele estava naquele lugar. Mas para isso ele passou um processo de cura e libertação com Deus, no secreto. Lá somente ele e Deus, para que ele pudesse estar pronto para exercer. Dito essa introdução, vamos ler o texto. Depois que eu explicar o texto, aí eu vou começar a falar sobre os pecados. Vamos lá? O texto é uma parábola de Jesus. Eu até falei assim, né? Como Jesus lidou com dinheiro. Então ele conta essa parábola aqui para ensinar algo para a gente. Que diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, ele era um homem rico, com muitas posses. Ele vivia como um rei, mas ele vivia com muita volta lá, com muita regalia. Essa palavra que eu queria falar, regalia, com muita comida boa, com muito luxo, com muita roupa bonita, e se arrumava, tinha tudo que ele queria do bom e do melhor. Vivia rico para si. Próximo versículo. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e ficava à porta daquele rico. Pode passar. Desejava alimentar-se com as migalhas que caía na mesa do rico. Ele desejava, mas ele não se alimentava. Não está escrito em nenhum momento que ele comia as migalhas. Ele desejava, porque ele estava com fome. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes. Então tu pediu para mandar o Lázaro lá na casa do pai dele. Pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, porque eram todos iguais. Pode passar. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas disse ele: Não, pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Acabou aí, né? Põe para mim o versículo 1.
É isso mesmo. Põe para o versículo 25, que eu quero falar do versículo 25. Ó. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Quando eu era nova, eu li essa palavra e eu ficava pensando assim, mas será que tem a ver com a salvação? Será que Lázaro só foi para o céu, né? Só foi para o seio de Abraão porque ele era um mendigo? Porque ele era pobre? E eu pensava, né? E será que o rico só foi para o inferno porque era rico? E eu não entendia. Mas aqui nesse versículo, se você parar para pensar nos detalhes e analisar com clareza os detalhes, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não fala muito detalhes sobre Lázaro. Mas provavelmente Lázaro temia o Senhor, mesmo sendo mendigo. Ele amava o Senhor, porque ele não seria salvo, não iria para o seio de Abraão, se ele não tivesse o coração quebrantado, arrependimento de pecados, se ele não temesse o Senhor e amasse o Senhor. Ponto. Só que Jesus não dá esse detalhe. Mas com certeza a gente sabe que é o parâmetro de salvação, é o arrependimento, é o temor do Senhor. Amém? Mas o que está mostrando nesse versículo, e o foco que Jesus está dando é para Lázaro. Não é para Lázaro, não, é para o rico. Porque o rico, ele recebia muitos bens, ele tinha tudo do bom e do melhor na terra, mas ele não era generoso. Ele poderia simplesmente alimentar aquele mendigo, dar roupas para aquele mendigo, ajudar o mendigo. Poderia dar até uma casa, ele tinha demais. Poderia ter dado tudo que ele precisasse, até um emprego, colocar ele para trabalhar para ele mesmo. Mas é porque o coração dele era orgulhoso, ganancioso, ele era um homem ruim, mau. E a maldade que ele fez no coração ali mostra o quanto ele era insubmisso, o quanto ele talvez não teria arrependimento nem quebrantamento. Porque somente uma pessoa orgulhosa, insubmissa, de dura cerviz, avarento, é que não ajudaria um mendigo que estaria ali e ele tendo de sobra. Nem para falar para os seus servos, pega o resto que sobrou aqui e leva lá. Nem isso a Bíblia diz que não fazia. Então o foco que Jesus está dando é cuidado com a ganância do seu coração. Porque o Senhor vai confiar riquezas nas suas mãos para você ir para o inferno com ela, como esse rico? Porque a gente pode. A gente pode ser exatamente igual, porque o nosso coração é um coração orgulhoso. E quantas vezes a gente... mas não, se eu tivesse muito, ajudaria. Você sabe que do jeito que a gente trata um pouco, a gente trata muito? A Bíblia fala que do jeito que a gente faz com pouco, a gente faz com muito. Por isso, foste fiel um pouco, não muito te colocarei. Por isso Jesus disse isso na parábola do testamento. Porque Jesus estava dizendo assim, quem é fiel com pouco, é fiel com muito. Quem é infiel no pouco, é com certeza infiel no muito. Porque o que muda de quem rouba uma caneta no trabalho e quem rouba R$1 milhão numa conta, é só oportunidade. Porque se a pessoa é capaz de roubar uma caneta e tem uma oportunidade de roubar R$1 milhão, você acha que ela não vai roubar se ela é uma pessoa que já rouba uma caneta? É claro que ela vai. Mas quem não rouba nem uma caneta, jamais roubaria R$1 milhão. Porque a diferença está aí. Então, o rico aqui tinha um coração orgulhoso e ganancioso. Agora nós vamos entrar onde verdadeiramente é o tema de hoje, que é os pecados. E eu quero dizer para vocês assim, que antes do nosso coração ser tão ganancioso, orgulhoso e soberbo, nós herdamos dos pais. Porque o pecado entrou no mundo no jardim do Éden lá com Adão e Eva. E quando o pecado entrou no mundo, foi passando de geração em geração. E nós já nascemos com o coração orgulhoso, ganancioso, e querendo, a criancinha, o bebezinho já nasce ali pequenininho, é meu, não quer dividir. Não quer dividir brinquedo, não quer dividir o alimento. Está lá a criança com um pacote de salgadinho, ela já é gananciosa, ainda pequena. Ela não quer dividir com o irmão, não quer dividir
dividir com os outros, porque já aprende desde pequeno a ser uma pessoa assim. Mas o Senhor vai nos ensinando através da sua palavra, nos trazendo a libertação e a transformação. Então, um dos pecados eu já falei aqui desde o primeiro dia, desde o início. Qual é? A ganância, a avareza, o orgulho. Mas aqui eu anotei somente alguns pecados. E agora eu vou começar falando para vocês. Esses pecados, talvez você vai dizer assim, mas eu não fiz isso. Mas se os seus antepassados fez, e você não sabe ou não confessou por não saber, aí está aí na sua vida, talvez a maldição financeira por causa disso. Amém? Oferendas. Todas as oferendas feitas para entidades, para demônios, causam problema na área financeira. Primeiro pecado que eu vou dizer, né, depois da ganância. Por quê? Toda oferenda, você compra, você gasta dinheiro para ter aquilo para oferecer. Nem que seja um incenso, você comprou. Mas eu ofereci comida, você comprou a comida. Você usou o seu dinheiro, o recurso que Deus te deu, para gastar em oferenda para demônios. Problemas financeiros. Mas Evanilde, eu nunca fiz oferenda para demônio nenhum, mas os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, será que eles não fizeram oferenda? Então aí tem problema financeiro. Segundo, aborto. Financiar o aborto. Ou quem fez o aborto pagou, né? Porque paga. Ou alguém que foi lá e pegou o seu dinheiro e investiu para pagar para o aborto. Nem que seja para comprar um remédio da farmácia, que existe um remédio para aborto. Não sei se ainda vende, né? No passado as mulheres compravam muito. Eu já ouvi histórias de mulheres que compravam comprimido, tomam 3 dias e ainda nem morre. E aí sai lá no vaso da descarga do bebê. Que maldade, né? Então, o dinheiro que é investido para aborto traz um problema grave na área financeira. Aí você fala, mas Evanilde, eu nunca cometi aborto nem investi meu dinheiro no aborto. Mas como eu falei, e se seus antepassados fizeram, abriu uma brecha para você. Próximo pecado, que é semelhante ao aborto, é derramamento de sangue inocente. E aqui eu vou explicar um pouquinho. Derramamento de sangue inocente pode ser sacrifício de animais. Quando alguém sacrifica um animal no altar dos demônios, pode ser uma galinha. Derramou o sangue e até recebeu o sangue daquilo e foi oferecido para demônios. O aborto, como eu já falei, e assassinato. Você se lembra da história de Caim? Quando ele mata seu irmão Abel, o que Deus falou para ele? Da mesma forma que a terra abriu para receber o sangue do seu irmão, você será maldito agora. Porque quando você plantar, a terra não vai dar maldição financeira. Mas, igreja, eu nunca matei ninguém, nunca derramei sangue de ninguém, mas será que você destruiu a imagem de alguém para outra? Isso também é um assassinato, que também traz problema financeiro. Quando você pega e quer convencer uma pessoa sobre a outra, destruir a imagem de uma pessoa para outra, como diz o falecido Lázaro, você mata uma pessoa dentro da outra. Olha, sabe fulano é isso, fulano é aquilo outro, fulano, você matou dentro aquela pessoa que ouviu tudo aquilo, ela vai ficar contra aquela pessoa que às vezes ela nem conhece, nem conversou, nem teve o privilégio de conhecer, e ela já vai olhar para aquela pessoa com óculos que você colocou. Isso também é considerado um assassinato. Então você tem que lembrar se você tem algum desse pecado, ou pedir o Espírito Santo que te mostre se existe esse pecado na sua geração. Entregar dinheiro em coisas que não deve. Por exemplo, homens que
já pagou para garotas de programa, prostitutas, motel, drogas, bebidas, alcoolismo, cigarro, comprar coisas e objetos consagrados, falsos, piratas, comprar alimento consagrado em festas, né, datas festivas. Tudo isso traz maldição financeira. Porque você investiu dinheiro no altar de Mamon. Imagina que uma pessoa vai se deitar com a prostituta, ela paga para se deitar com ela. Ela pegou dinheiro do recurso que Deus deu e ofertou no altar da prostituição. Ou ela vai comprar droga, bebida, cigarro. Ela está investindo o dinheiro dela no altar de Mamon. Problemas financeiros. Eu ouvi o testemunho de um pastor que quando ele era adolescente, ele foi naquelas fontes que as pessoas jogam moeda. Pegou um monte de moeda ali e comprou pipa para ele. O espírito maligno ficou a vida inteira dele atormentando, fazendo ele falir. E ele, crente, foi orar: Senhor, o que está acontecendo na minha financeira? Aí Deus falou assim: você lembra que você pegou o dinheiro do capeta lá? Ele veio atrás de você, porque você pegou o dinheiro dele. Foi oferecido para ele lá. Quem deu lá, ofereceu para ele. Você não pode pegar. Tu pegou o dinheiro dele, agora ele veio atrás de você. Aí teve que fazer a libertação. Amém? Outro pecado que traz problemas na área financeira. Pessoas que escravizam outras. Então a escravidão. Aí você fala assim: não, mas eu nunca escravizei ninguém. Mas se lá na nossa linhagem lá atrás nós somos descendentes daqueles que escravizaram no passado, nós temos histórico de escravidão no Brasil. Exploração financeira. Quantos lá no passado teve exploração financeira? E talvez nós somos da linhagem deles. E como vamos saber? Revelação do Espírito Santo. Oração e jejum. Senhor, me mostra onde está o problema financeiro da minha vida. Por que falta essa libertação? Eu preciso dessa libertação. E o inimigo, ele sempre vai agir nessas áreas. Ele vai atacar a nossa mente, vai manter prisões na nossa mente. Então, às vezes, tem todos esses pecados, mas a mente. Como vai prosperar? Não tem como. Precisa fazer o desligamento de todos esses pecados e ainda ter a mente transformada. E para a mente ser transformada, eu posso te dizer que é necessário muitas vezes cura das emoções, de traumas, para que as mentiras sejam revertidas pelo Espírito Santo em verdade. Possa ser apagada as mentiras e estabelecida a verdade que liberta. Fazer injustiça com alguém, qualquer tipo de injustiça que você faz, principalmente se tiver injustiça na comida, injustiça, sabe aquelas coisas as crianças, com os irmãos, quer pegar o melhor, o maior e comete injustiça, come do outro, esses roubos pequenos que a criança já começa a fazer em casa. A mãe guardou lá, ela não é para comer, come escondido, ou pega o que é do irmão e come. Todos esses tipos de injustiça que é roubo. Também traz problemas financeiros, são pecados financeiros. E injustiças financeiras que a gente comete às vezes quando a gente recebe troco a mais e não devolve, ou quando a gente enrola alguém, trapaceia, é desonesto. E o pecado principal que todo mundo já sabe, que é roubar, assaltar, furtar, pegar as coisas de alguém. Tem pessoas que têm mania e costume de entrar na casa de alguém e ela tem que pegar alguma coisa naquela casa. É uma mania, mas na verdade é um demônio que está sobre ela. É falta de libertação. E ela está ali aprisionada com esse espírito, ela fica caçando. O que ela vai levar? Ela não precisa de nada, nem que seja uma caneta, nem que seja uma presilha, qualquer coisa que seja fácil, ela vai levar, mesmo que ela não precise, não vai usar, vai levar, vai junto, vai jogar fora, vai dar para outra pessoa, mas ela precisa, muitas vezes, roubar, porque ela tem essa necessidade diabólica.
trapacear, como eu já falei, comprar objetos roubados. Alguém chega te oferecendo coisa sem nota fiscal, muito barato, e você vai lá e compra, às vezes mesmo sem saber a origem ou procedência daquilo, comprar objetos roubados. Bom, esses são alguns pecados, e todos os pecados semelhantes a esses, vocês precisam identificar na vida de vocês. Sintomas da falta de libertação, para que você possa entender aí se você tem esses sintomas. Então, anota aí se você está anotando os sintomas. Falência. A pessoa vive sempre falindo. Dinheiro no saco furado. Recebe, mas parece que não está tudo no saco furado. Vai embora. Na medida que entra, vai embora. Coisas que sempre se deterioram, se quebram, se estragam, enferrujam. E está sempre quebrando, estragando. Perdas. Olha o que eu escrevi aqui. Cair em golpes, ser assaltados. E enfermidades também, que a enfermidade também leva o nosso dinheiro. Na farmácia, que é o espírito de farmaqueia, leva na farmácia. Também, muitas vezes, no transporte que está indo, pagar médico, muitas vezes, pagar exames. Então, também ataques na área financeira, porque quantas pessoas, às vezes, têm que gastar dinheiro, muita fortuna, por causa de enfermidades. E, às vezes, é só ataque financeiro, na área financeira. Glória a Deus. Até aqui vocês estão acompanhando? Sim? Certo. Então eu vou passar aqui para a parte da libertação. Como então fazer libertação? A gente já sabe, mas vamos falar. Confissão dos pecados geracionais. Arrependimento e confissão dos próprios pecados cometidos nessa área. O Espírito Santo precisa te trazer a memória. Vai ter pecado que você fez e você não lembra. Vai ter pecado que seus antepassados fizeram e você não sabe, porque não te contaram. Muitas vezes seus pais escondem, não contam, né? Nossos pais, principalmente os mais antigos, eles não costumam falar seus erros, seus pecados, nem suas histórias para os filhos. Nem da parte boa, quanto mais das partes ruins. E aí, às vezes, a gente não sabe. Para que a gente possa confessar e se arrepender e receber o perdão. Também, além de você confessar os pecados geracionais, arrepender-se dos seus próprios pecados e confessar os seus próprios pecados, abandonando os pecados e andando na justiça. Viver na verdade, na justiça, é uma libertação. Verdade e justiça. Porque Satanás vai pegar a gente na mentira. Eu não tenho dinheiro. Eu não posso te pagar. Eu não consigo. E quantas pessoas gostam de mentir na área financeira? Mente. Eu esqueci de falar desse pecado, que também muitas vezes esse pecado pega muita gente na área financeira. Mentir para conseguir benefícios. Mentir. E outra coisa, às vezes a gente assina atestado de pobreza para não pagar uma taxa para o governo para tirar um documento. Eu assinei atestado de pobreza para tirar a segunda via de RG. Eu assinei atestado de pobreza para casar, para não pagar taxa. Porque a mente de pobre, né? A mente aprisionada, a mente miserável. Paga a taxa. Não fica assinando atestado de pobreza. Você está declarando no mundo espiritual, assinando que você é pobre. Como você quer prosperar? Você está assinando que é pobre. Aí tem aquelas pessoas que ela pega as coisas mais velhas para usar e fala, você sou pobre mesmo. Sou pobre mesmo. Não, queridos. Não use essa identidade. Pobre é o diabo. Você é filho do rei. Pega o melhor que você tem, visto o melhor que você tem. Se o seu melhor é simplesinho, que seja. Mas não fica se sou pobre, não. Você não pode pensar nem dizer assim. Se
melhor que você tem e glorifique a Deus. Só cuidado com a vaidade, com a ganância. Equilíbrio. Aleluia. A bênção de Deus está no equilíbrio. Então a verdade é a justiça. A justiça de Deus em nós é como uma couraça no nosso peito, para proteger nosso peito dos ataques malignos. E a justiça de Deus nos mantém na justiça também financeira, porque a parábola dos talentos nos ensina isso. O Senhor entregou dinheiro na mão dos seus servos, e ele viu os servos justos e fiéis, e ele deu mais para aquele que era mais justo e fiel. Agora, aquele que enterrou o talento, que pegou o que o Senhor tinha deixado na mão dele, foi injusto, foi infiel. Ele não foi fiel e justo ao seu Senhor. E nós temos que ser fiéis e justos a Deus, honrando a Deus com tudo que Ele coloca em nossas mãos, com tudo que Ele põe nas nossas mãos. Nós precisamos honrar a Deus. Então, na santidade nós honramos a Deus. Deus, ele odeia as balanças injustas. Vamos ver alguns versículos que falam da injustiça que Deus não gosta na área financeira. Lá na lei, Levítico 19, 35 e 36. E depois nós vamos ter da sabedoria de Provérbios. Glória a Deus. Levítico 19, 35 e 36 diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então, Deus estava entregando as leis para o teu povo, para o povo dele, dizendo para o povo que o povo não poderia cometer injustiça no julgamento. Ou seja, tinha lá o juiz, não poderia cometer injustiça. Volta para o 35. Não poderia cometer injustiça na vara, ou seja, na palavra, na vara, na correção, nem no peso. Deus não gosta de balança injusta. Sabe aquelas pessoas que roubam nas balanças? Que te vende algo como se fosse 1 quilo, mas não é 1 quilo, é 900 e alguma coisa. Deus odeia a balança injusta do peso. E também na medida. A pessoa está te vendendo algo com a medida tal, você compra lá, eu quero 1 metro de tal coisa, e a pessoa te vende menor, com o valor de 1 metro. Deus não se agrada disso. E isso traz problemas financeiros para quem comete esse tipo de injustiças. E todo tipo de injustiça. Agora coloca para mim o Provérbios 11, 1. Glória a Deus. Que diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus ama a justiça. A base do trono de Deus é justiça. E se você tem sido injustiçado, pode buscar a justiça de Deus, mas ande você na justiça. Para que você possa reivindicar a justiça de Deus, você tem que estar na justiça. Porque como você é injusto com os outros, você quer exigir justiça para si. Porque observa que a maioria das pessoas que são injustas, elas querem cobrar a justiça do outro. Elas são iradas quando alguém comete a injustiça com elas, mas elas estão cometendo injustiça o tempo inteiro com os outros. Hein? Aí eu coloquei aqui, ó: na santidade, honrar a Deus com as suas finanças. Com santidade, honrar a Deus nas suas finanças. Após um posicionamento de verdade, justiça, limpeza, santidade, confissão de pecados, de todo esse posicionamento, aí você precisa, andando na santidade, na confissão, né? Você vai travar uma guerra espiritual ainda. Você começou o processo da libertação, confessando os pecados geracionais, os seus pecados, se posicionando na verdade,
Você vai entrar em jejum e oração e expulsar os demônios da área financeira. Eles não querem sair não, mas tu vai tomar uma guerra e vai expulsar. Precisa ler a Bíblia em todos os textos que você encontrar sobre a área financeira. Ler apenas para conhecer? Não, ler para viver. A gente tem um costume de ler a Bíblia para conhecer, ou de ler a Bíblia para pregar, ler a Bíblia para ensinar. Aí eu vou ler a Bíblia para poder pregar no tal dia. E que tal a gente ler a Bíblia para a gente viver com prioridade? A gente precisa ler a Bíblia para viver, para aplicar na nossa vida. Então, quando a gente lê a Bíblia e começa a viver, a gente se posiciona na palavra, a mente vai começar a mudar, e as mentiras vão começar a sair, e as verdades do Senhor vão começar a entrar, e as fortalezas diabólicas vão sair. Aí o diabo não vai mais conseguir pegar você na ganância. O diabo não vai conseguir pegar mais você no sentimento, não só na ganância, como também na miséria, no acumulador, aquela coisa de Maria Mulambo, acumulador. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor vai guardar a tua mente e transformar a tua mente. Romanos 12, põe para mim. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então deixa nesse versículo, no 2. Não sedes conformados com o mundo. Aí a gente fica assim, eu me conformo com o mundo. Eu me conformo. Não é isso que o texto está dizendo. É não se conformar, é não viver igual. É não pensar igual. É não ter os mesmos comportamentos do mundo. Por quê? Quando você não se conforma, você vai ser transformado. Então você vai mudar a sua forma de pensar e de ser pela renovação do vosso entendimento. O que você entende sobre a vida, a sua cosmovisão, o que você vê de mundo, o que você entende que precisa ser transformado completamente. É uma conversão, é uma mudança de mentalidade total na palavra de Deus, quando você se posiciona na palavra de Deus. Então eu coloquei aqui que ler a Bíblia, aprender a viver a Bíblia, você passa por essa transformação e não se conforma com o mundo, porque agora você vai andar totalmente diferente do mundo. E entendimento, eu preciso ter seu entendimento dentro da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, aleluias, boa, perfeita vontade de Deus, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor quer derramar sobre nós a sua vontade. A vontade de Deus é maravilhosa, mas Ele não pode quando a gente está com a mente do mundo. Quando a nossa mente está de acordo com o mundo, Ele não pode estabelecer a vontade dEle, que é boa para nós. Mas quando nós deixamos o mundo, abandonamos o mundo e começamos a mudar a nossa mentalidade para viver de acordo com o pensamento do Senhor, aí a gente experimenta a vontade de Deus. E com a vontade de Deus para as suas finanças? Já parou para perguntar isso para Ele? Já parou para pensar? Já ouviu Ele te fazer promessas nessa área? Você só vai experimentar isso no dia em que você conseguir transformar sua mente, seu entendimento e passar por todo o posicionamento que eu acabei de ensinar. Revisando, confessando os pecados geracionais, os seus pecados, andando na verdade, na justiça, santidade, conhecendo a Bíblia e vivendo de acordo com ela, principalmente na área financeira, para que a sua mente seja transformada e renovada. A mudança de mentalidade através de uma busca constante pela palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, vai fazer com que você tenha poder e autoridade para expulsar o diabo, e ele vai ter que sair, pois que ele vai ter que continuar voltando e te tentando até você ficar completamente livre. Mas a tentação é só para provar até que ponto você já está livre, até que ponto você suporta, até que ponto. E não se preocupe quando você cair em algumas tentações no caminho. Se arrependa rápido, abandone rápido.
Se erga de novo. Não fique no caminho da culpa, porque aí o diabo quer te prender ali. Mas aos poucos você não cai mais nas tentações. Você vai se livrando, se limpando, até você não cair mais na tentação. Até que aquilo não seja mais nenhuma tentação. Aquilo não vai ter mais no seu coração. Você não vai mais querer aquilo, você não vai mais ter prazer naquilo. Você vai odiar aquilo, você vai abominar aquilo. Só que no processo da libertação, a gente ainda muitas vezes pode ceder e cair em algumas tentações. Glória a Deus. E para que a gente encerre, eu quero ler o texto de Lucas, acho que é 12. Agora não me lembro o versículo. Vê para mim o versículo que encerra a parábola que eu li domingo. Eu não anotei o versículo. Quando eu não anoto, eu esqueço. Enquanto vocês vão vendo aí, vou acrescentando. Aleluia. O Senhor nos convida para ser livres. A parábola. Aí quando finaliza no 21. Então põe a partir do 22. Que eu vou ler a continuação depois da parábola. E disse assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai-vos os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Pode passar. Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que a vez de comer, que a vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então o reino de Deus é nos dado. Glória a Deus. Aqui, para a gente finalizar, eu quero dizer, dentro desse texto que a gente acabou de ler, que nós temos um Pai. Nós vivemos na casa de um Pai. Ele nos deu o reino, Ele cuida de nós, e muitas vezes nós estamos buscando idolatria para o nosso coração. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E quando a gente fica insatisfeito, preocupado, ansioso, procura coisas para se preocupar na área financeira, andando igual o povo do mundo, se conformando com o mundo, andando com a mentalidade do povo do mundo, nós estamos idolatrando. Mas o Senhor, para nos abençoar financeiramente, para cuidar de nós, Ele quer que nós vivamos como uma criança, como um bebê, dependendo do nosso Pai. É deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo. Mas dependendo, vamos imaginar aqui uma situação. Mas não tem nada no armário, na geladeira. De manhã, o que eu ia comer no café? Não sei. Ora, Senhor, eu não tenho nada.
nada, mas eu sei que de manhã o Senhor vai prover. Eu vou dormir em paz, eu sei que de manhã o Senhor vai mandar. Eu sei que o Senhor cuida, o Senhor vai mandar. E vai dormir. Deus vai mandar. Aleluia. Se você nunca viveu esse tipo de experiência, eu creio que todo mundo já teve alguma experiência de pedir algo para Deus e Deus dá na área financeira. Mas se você não viveu, né, você pode viver. Ainda que você não viva experiência desse tipo, que você não tem, você vai orar e o Senhor vai mandar, glória a Deus, porque você não está precisando, porque Ele já mandou antes de você pedir. Que maravilha, a bênção é maior. Então que o seu coração esteja em Deus como o único Senhor, o único provedor, o único que pode te ajudar. Não tem como ser liberto na área financeira sem passar por isso. E a última coisa que eu não falei, que é uma coisa que todos falam, é ofertas e dízimos. Problemas financeiros muitas vezes vêm por sonegar, não impostos. Sonegar impostos também traz problemas financeiros, tá? Mas sonegar o dízimo, porque você está pegando o que não te pertence para você usar. Porque o dízimo não nos pertence. O dinheiro que Deus te dá não é seu. Você está devolvendo, porque é de Deus, o dízimo. E o dízimo é primícia, tá? Na Bíblia, eu não trouxe os textos, né? Depois a gente pode procurar passar para vocês, caso for preciso. Mas na Bíblia, fala do dízimo como primícia. O que significa isso? Recebi o meu salário antes de eu pagar uma conta, antes de eu comprar alguma coisa, separei o dízimo. Primícia. Faça isso, você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Só que só o dízimo mantém a proteção financeira, mas não prospera. O que prospera é a semente. O que é a semente? As ofertas. É quando você oferta na igreja, na casa do Senhor, oferta na vida de alguém. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Então você está usando as sementes. Então prosperidade financeira vai passar por todo esse caminho que eu falei. Eu tentei ser bem objetiva para não ser cansativa, mas eu falei tudo o que vocês precisavam ouvir sobre libertação financeira. Amém? Eu não me aprofundei muito em textos, nos assuntos, mas o que eu passei, eu tenho certeza que é o suficiente para Deus já trabalhar na tua vida e te trazer entendimento sobre a área financeira. E eu creio que se você receber, entender essa palavra e viver essa palavra, aplicar ela na tua vida, você será abençoado e o espírito mamão não terá poder na tua vida. Glória a Deus. Porque se ele está ainda aí agindo, porque ainda tem portas abertas e ainda você não se posicionou. Porque há um posicionamento da igreja para receber as bênçãos de Deus em todas as áreas. Às vezes a gente está vivendo, né, um ciclo de maldição, e a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor está permitindo esse ciclo para que a gente corra para Ele para perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que isso está acontecendo? Me mostra. E Deus vai te mostrar. Cristo não morreu na cruz à toa. O sacrifício de Jesus não trouxe para nós apenas a salvação, nos trouxe libertação. Aleluia. Ele tem que fazer valer a pena o que Ele fez na cruz, na libertação financeira. Amém? Que nós possamos colocar isso na nossa vida em prática. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração e pedir ao Espírito Santo que nos traga a memória, né, hoje e sempre, os pecados que nós